Aí pessoal, vamos bater um papinho agora a respeito de muda de penas, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender é que muda de penas é um processo fisiológico e natural, tá? Então, muda de penas não é doença, gente, não é doença. Eu tô falando isso porque 90% das dúvidas que aparecem, que o pessoal, quando entra em contato comigo, primeira coisa que me perguntam quando a gente vai falar de muda de penas é: viu, que remédio que eu dou pro meu passarinho? Ele tá na muda. Se muda não é doença, não tem por que dar remédio, tá? Então assim, muda de penas é um processo natural, vai acontecer, todos os passarinhos passam por isso, mais hora, menos hora, mas eles vão passar por isso e acabou, tá? Então assim, é completamente normal, é natural e ele vai passar. Se é um processo inevitável, então a gente não pode criar traumas nem celeumos com relação a isso. A gente tem que ajudar o passarinho a passar por esse período, que, diga-se de passagem, é um período bastante difícil para ele. Bom, a muda de penas é um processo fisiológico, tá? E tudo que é fisiológico você consegue segurar, você consegue retardar, mas vai acabar acontecendo, tá? E é o organismo do bicho que está fazendo. Então a muda de penas, podemos dizer assim, é um processo que acontece de dentro para fora, tá? É mais forte que o passarinho, é mais forte que todos nós aqui. Diga-se de passagem, quando você está com vontade de ir no banheiro, tá? E no banheiro também é um processo fisiológico. Você pode segurar, mas vai chegar uma hora que o que está lá vai ter que sair, tá? Então assim, vamos tentar entender como é que funciona esse processo de entrar e sair da muda, tá? A muda de penas normalmente acontece no período do inverno, tá? Para os pássaros, salvo os passarinhos que comem fruta, tá? Passarinho que come fruta adianta um pouquinho, porque fruta no final do inverno já tem fruta que tá dando, tá? Agora, passarinhos que são granívoros e insetívoros, tá? Eles vão começar a reproduzir só na primavera. Então aí eles seguram um pouco mais porque a muda deles termina um pouquinho mais para frente. No outro vídeo que eu fiz a respeito de manejo anual, não sei se vocês se recordam, mas eu falei que o passarinho fica 6 meses reproduzindo, ativo, firme, e 6 meses ele vai estar no período de descanso dele. Ah, mas a muda de pena demora 6 meses? Não, a muda de penas não necessariamente dura 6 meses, tá? Mas o que a gente chama de muda de penas engloba a muda de penas e a muda de bico, que é esse período de descanso. E esse processo leva assim entre 4 a 5 meses, tá? Então tem gente que entra em contato, então meu passarinho parou de cantar, como é que eu faço para ele voltar a cantar agora? Ele já mudou de penas. Eu, pô, nós estamos no final, no meio de março aí, entendeu? Seu passarinho já mudou penas? Ele começou a derrubar já faz uns 15 dias, ele já tá bom. Não, gente, muda de penas não são 15 dias. Passarinho assim, muito bem alimentado, uma coisa completamente diferente aí, o passarinho vai levar 40 dias para mudar de pena. Entre cair tudo e crescer tudo de novo é 40 dias. Passarinho não faz muda em 15 dias, tá? E assim, 40 dias se estiver dando tudo certo, tá? Normalmente são 60, 70 dias para fazer uma muda, até secar mesmo, o sangue sair de dentro do cartucho, entendeu? Então é um processo mais lento, não tem essa de 15 dias fez a muda, como é que eu faço para ele voltar a cantar? Deixa, ele vai voltar a cantar sozinho, entendeu? Não tem remédio, não tem dica, não tem nada. Passarinho para torneio, os grandes campeões não são forçados a nada, entendeu? Eles são bem alimentados, bem tratados, bem manejados. Não existe essa situação de vou forçar. Você não vai forçar nada, a coisa vai acontecer a hora que tiver que acontecer. A gente pode ajudar com alguns fatores, tá? Bom, aqui todo mundo quase está entrando em muda já. Dá uma olhada, essas fêmeas aqui estão bem crespas, ó. Pode ver que a situação da pena delas, algumas delas já estão derrubando. Nós já temos umas peninhas soltas aqui pelo criatório, mas eu estou dando uma segurada na muda. Todo mundo sabe aqui que eu dou uma segurada na muda usando o fotoperegismo, tá? Olha que essa filhota minha do ano passado tá bem crespona assim. Ou seja, já estão derrubando pena, tá? Já tem gente aqui que está soltando. E o passarinho muda de penas porque na natureza o que acontece? A partir do outono e no inverno,
os dias são mais curtos, tá? O passarinho não tem calendário, então ele não sabe que hoje é 1º de março, vou começar a mudar de pena. Não é assim que funciona. O organismo da ave sente que na natureza o nível de proteínas começa a baixar. Os bichinhos, os insetos que eles comem, eles somem da natureza no inverno, porque eles não se reproduzem, tá? Então tem menos comida. Pô, se tem menos comida, entendeu? Ele não vai conseguir reproduzir. Então ele usa esse período onde ele não consegue reproduzir, porque ele não vai ter alimento para dar para os filhotes dele, ele usa esse período para trocar de pena. Já que é um processo inevitável, vamos trocar a pena quando eu não estou usando, entendeu? Cai o índice de proteína na natureza e os dias ficam mais curtos, tá? As noites mais longas. Então, como é que eu induzo a muda ou como é que eu seguro a muda? Mexendo na iluminação e mexendo no rango, tá? Passarinho meu vai passar fome? Não, não passa fome. Só que eu deixo de dar farinhada e eu deixo de dar tenebra, tá? Aí eles param mesmo de comer tenebra. Eu não dou assim, nem pra alegria deles eu não dou, tá? E a iluminação, como eu controlo o fotoperiodismo, as luzes do criatório se acendem e se apagam com a ajuda de um equipamento que eu já mostrei eles para você uma vez. Então, hoje a lâmpada do criatório está ficando acesa por 14 horas por dia. Eles têm iluminação 14 até 15 horas no pico da produção, até 15 horas. Isso daí eu vou derrubando 1 hora por semana até chegar num ponto em que a iluminação fica natural. E aí vocês percebem que quando é 6 horas, 6 e pouquinho da manhã ainda está meio escuro, e quando é 6 horas da tarde está um breu já. Tá? Então os dias vão ficando mais curtos naturalmente e eu diminuo a iluminação do criatório. Todos eles entram em mudo. Tá? Passarinho para entrar em mudo, tá? A primeira coisa que acontece é cair o nível de hormônios. Tá? Existem 2 glândulas no organismo dos bichos aí, que é a hipófise e o hipotálamo. Eles param de secretar o hormônio. Tá? Eles detectam essa diferença de iluminação e a baixa na proteína e eles param de secretar o hormônio. Entre alguns dos hormônios que ficam mais baixos nos bichos, são os hormônios da reprodução. O estrogênio no caso das fêmeas, né? E a testosterona no caso dos machos. É por isso que a pena cai e volta a crescer depois. O grande problema é quem acha lindo, maravilhoso, passarinho que muda quente, cantando, firme, acha a coisa mais linda do mundo. É um passarinho que vive de pescoço pelado, sem pena no rabo, tá? Por quê? Passarinho para cantar tem que estar com testosterona alta, tá? E testosterona no organismo significa pena que ou não cai ou não cresce. E aí encrua muda, tá? 90% nos casos dos azulões, não estou falando nos outros passarinhos, mas normalmente todo passarinho territorialista como o azulão acontece isso. Aumentou o nível de testosterona, ou a pena não cai ou a pena não cresce, tá? Então tem que ficar atento a isso. Passarinho que muda quente vai ter problema. Então o que a gente faz? Nota que as fêmeas, ó, elas estão sem as divisórias. As fêmeas, umas estão conseguindo ver as outras, ó. Tá vendo? Eu tirei aquela tampa que eu uso aqui na gaiola, eu removi. Então elas começam uma a ver a outra. No primeiro dia é um brigueiro, um tal de aparecer fêmea com a cara cortada, porque ficou se batendo, querer pegar a fêmea do lado, porque são fibradas, tá? Mas isso daí com 4, 5 dias, isso daí acaba. Eu percebi que uma fêmea vendo a outra, elas esfriam mais rápido, tá? Então eu tiro as laterais, começo a derrubar a iluminação, elas ficam mais calmas e mudam de penas na boa, assim. Dificilmente eu tenho problema com um passarinho aqui que encrua muda. Eu tô com um probleminha esse ano, porque ó, esse ano nós estamos no meio de março e eu ainda tenho 2 filhotões. Meio de março não, já estamos em abril, gente. E eu ainda tenho 2 filhotes aqui, então eu não pude mexer muito na iluminação, senão acambarar e entrar em muda, e aí talvez ela não tratasse mais direito dos filhotes. Então eu segurei até essa semana. Como eles já estão com 20 e poucos dias, eu já comecei a mexer na iluminação. As fêmeas já começaram a derrubar. Daqui a pouco ela começa a derrubar, mas os filhotes estão no final já também, tá tranquilo. E os machos, cara? Os machos, eles vão ficar todos apartados. Eu não puxo mais eles pra fora pra cantar. Pode ver que eles estão parados, eles não estão cantando. Vocês não estão escutando o azulão cantar aqui em casa. Justamente porque eles esfriaram bem já, tá? E eu não fico esfregando nem mostrando eles um pro outro. Como as fêmeas pararam de pedir gala,
Os machos já não estão tão quentes assim também. Estão meio fogueando, bate asa, tudo, mas não está cantando. Se algum cantar, ou eu tiro ele do criatório ou eu encapo o bicho, tá? Eu não quero bicho cantando agora. Diferente de um monte de gente que entra em contato. Como é que eu faço meu bicho cantar? Não é hora do bicho cantar. Então não tem passeio, entendeu? Não tem fêmea encostando, não encosta um macho no outro. Se eu puxar aqui e for mostrar, vai começar a cantar, entendeu? Eles estão com a divisória, um não vê o outro. Se eu der uma tiradinha aqui, é inevitável que eles comecem a cantar. Tá? Olha lá. Vai cantar. Então eu não quero isso. Eu não quero passarinho quente aqui em casa. Tá? Eles não se veem. Outro mito, gente. Todos eles em gaiolas pequenas, tá? Todos eles estão em gaiolas pequenas. Olha minhas voadeiras. As minhas gaiolas de 1 metro aqui, ó. O passarinho tá na muda e a voadeira tá vazia. É isso. Muda de pena se faz em gaiola pequena. Não sei da onde tiraram que passarinho tem que fazer muda na voadeira. Passarinho não muda na voadeira. Ele enxuga muda na voadeira. Eles vão ficar bastante debilitados agora. O processo da muda é um processo que debilita bastante o passarinho, tá? Então a gente tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Gaiola pequena, porque eles vão estar assim... Grande parte da energia deles vai ser destinada à produção de penas, tá? Então eles não podem ter que ficar voando de um lado para o outro, senão eles vão queimar essa energia que ia formar a pena, tá? Justamente por isso. Então o passarinho durante a muda vai ficar quietinho na gaiolinha pequenininha dele, entendeu? E só vai sair daqui para enxugar a muda. A hora que tiver bom, que ele já estiver enxugando pena, aí sim ele vai para a voadeira para exercitar, para arrumar as penas, vai tomar banho direto, aí é outra situação. Muda de penas, gaiola pequena, de preferência galadeirinha. Olha o tamaninho dessa galadeira, ela é bem menor do que uma criadeira. Os machos essa semana vêm para cá, tá? Então, não adianta ficar forçando, não adianta ficar brigando, não adianta nada, tá? Vocês viram aqui, eu esfrio meus passarinhos, não tem por que querer esquentar. Passarinho quente é muda encruada, tá? Então assim, eles continuam na estruzada, a aguinha limpa aqui de bebê, tá tudo certinho, entendeu? Vou falar agora um pouquinho com vocês com relação a... Ah, mas eu não posso dar medicamento nenhum. Medicamento não, suplemento sim. Vamos falar um pouquinho de suplemento, aguenta aí. Bom pessoal, pela primeira vez então, vou filmar eu mesmo falando aqui, vocês olhando pra minha cara feia, e vocês vão ter que me aguentar agora. Bom, estamos falando de muda de penas e vim para cá, para esse ambiente aqui mais tranquilo, para poder passar para vocês essa situação em que todo mundo, a primeira coisa que me pergunta é: "Pô, meu passarinho entrou em muda, o que eu dou para ele?", tá? Basicamente eu faço só uma suplementação. Como eu te falei, eu não dou medicamento durante a muda, não existe remédio para a muda, porque a muda não é doença, a muda é um processo natural e fisiológico. Então o que aconteceu? A gente deu uma seguradinha no rango, o passarinho não pode passar fome, tá gente? Não é cortar tudo, mas que nem eu que trato com ração extrusada, por exemplo, nessa época do ano eu corto a farinhada e corto o tenébrio, tá? Passeio, nem pensar, o que eles têm é banho de sol, eu tiro eles dentro do criatório, eles vão para uma parede lá de casa onde pega sol pela manhã, ficam lá 15, 20 minutinhos assim, normalmente entre 8 e 8 e meia da manhã, e eles vão ficar assim 20 minutinhos, não levo mais para passear, macho eu não puxo, não saio passeando, não penduro na frente de casa nem nada. Eles ficam 15, 20 minutinhos ali, tomam o seu banho, colocam a banheirinha lá com água, com umas gotinhas lá de vinagre de maçã para eles tomar banho, né? E eles ficam ali naquele solzinho ali penduradinho 15, 20 minutos, é o que eu faço. Em termos de complemento, tá, de suplemento alimentar, como a gente vai dar uma seguradinha no rango, quem dá semente, por exemplo, trata com sementeira, é época certa de dar uma maneirada nas sementes que são mais gordurosas, tá? Então segura assim, se você dá perila e cânhamo pro bicho, corta, entendeu? Se você dá girassol, diminui bastante o girassol. Toma cuidado com esse tipo de semente. Hora certa de diminuir o nível de proteína e o nível de gordura. Repito, não é passar fome, tá? Então o passarinho, no meu caso, eles continuam na estruzada. Só não vão, desculpa aí pessoal, só não vão comer farinhada e nem tenébrio, tá? E aí eles seguem só na estruzada, coloco lá 2 vezes por semana uma maçã ou um pepino para eles, tá? O pepino é legal nessa época que tem bastante
queratina, tá? E isso daí ajuda na formação das penas. E no começo da muda, para ajudar a soltar as penas, tá? Então eu diminuo o tempo de exposição de luminosidade. Então meu criatório, ao invés de ficar com 14, 15 horas de iluminação, ele fica só com alguma coisa em torno de 10 horas de iluminação, tá? Então eu diminuo o tempo de exposição e aí eu entro com isso daqui, gente, ó. Aminosol, tá? Eles vão tomar uma carguinha de aminoácido agora no início da muda. Isso daqui ajuda pra caramba a derrubar pena, tá? Eu uso o aminosol já faz uns 6 anos, funciona direitinho, eu uso conforme a bula, tá? E é uma carga de aminoácido. O organismo do passarinho sente alguma coisa diferente no ambiente, na verdade através da alimentação, e aí ele derruba a pena mesmo, tá? Tem muito criador amigo meu, e talvez o ano que vem eu teste, esse ano já não sei se vai dar mais tempo, mas é isso daqui, ó, glutamina, tá? Esse suplemento aqui foi desenvolvido pela Mundo Animal e ele é muito mais palatável que o aminosol, tá? O aminosol você põe na água, tem passarinho que passa a sede e bebe forçado a água. Isso daqui é horrível, já experimentei, tá? Amargo ao extremo. Falam que esse glutamina do Mundo Animal é a mesma formulação praticamente, tá? Só que a glutamina tem um promotor de palatabilidade. Isso daqui facilita bastante a ingestão por parte dos passarinhos, tá? Então, carguinha de aminoácido no começo da muda para ajudar a derrubar, tá? Derruba mesmo, os passarinhos vão ficar saudáveis durante a muda toda. É normal durante a muda o passarinho ter febre, tá? Ele vai sentir um pouquinho, então ele dá uma emboladinha. Aquilo normalmente não é doença, salvo algumas situações onde realmente, como o passarinho está um pouco debilitado, ele está fragilizado, entendeu? Na natureza ele também está assim, entendeu? Ele fica quietinho lá na árvorezinha dele, no galhozinho lá onde ele está. Ele não fica pulando para um lado para o outro e nem fica voando de um lado para o outro, mesmo porque não tem muita comida para ele procurar. Então quando ele acha, ele fica ali naquele pontinho onde ele achou a comida dele, e é ali que ele vai ficar. Ele não pode ficar se exercitando, porque se vier algum predador ou alguma coisa, ele tem que ter energia para conseguir escapar. Então o passarinho não fica de um lado para o outro, é por isso que não reproduz, tá? Ele segura essa energia dele agora para fazer a muda de penas. Como não tem comida para tratar de filhote, ele não reproduz por falta de comida e não reproduz e aproveita esse período para derrubar a peninha dele, tá? E aí, o que eu faço? No final da muda de penas, tá? Aí eu faço um repositório de ferro, tá? Cuidado quando for ministrar o ferro, porque excesso também prejudica, tá? E aí eu uso há muito tempo já esse cara aqui, ó, o Hemolitan. Tenho usado agora esse Hemolitan Gold aqui, tá? Funciona bastante, uso conforme a bula também, tá? Funciona muito bem. Isso no final da muda de penas, tá? Então eu começo com aminosol ou então essa glutamina que deu certo, tá? Nos primeiros 15, 20 dias de muda. Isso agora nesse períodozinho aqui, março, abril, tá? O Hemolitan, de verdade, eu vou entrar só lá na frente, tá? Entre julho e agosto, quando eles já estiverem bem secando muda. A muda de penas já foi assim praticamente finalizada, eles estão no meio, final da muda de bico. Eu já vou começar a querer preparar os bichos para a estação de reprodução, então eu faço um repositório de ferro com eles, tá? O Hemolitan Gold é muito bom para essa situação. Se você tiver que vermifugar os seus bichos, eu não vermifugo à toa, tá? Os passarinhos. Eu só vermifugo se no exame de fezes que eles fizeram apresentar vermes, tá? For uma exigência do veterinário, aí eu entro com vermifugação. A fase certa de fazer vermifugação é no final da muda, onde eles já estão numa subida, tá? O organismo deles já está arribando, eles estão melhorando isso daí. Diferente de vermifugar agora, quando o organismo deles está numa descida, tá? Eles estão começando a sofrer o processo de muda. Então nessa descida, tá? Do vigor do bicho é problemático, tá? Todo o vermífugo, ele é oleaginoso, tá? Dá uma baqueada no fígado do bicho, entendeu? Então aí, nesse período de descida, tá? De declínio da capacidade do bicho, não seria interessante vermifugar, mas sim depois, na hora que ele já estiver arribando, que já estiver voltando, entendeu? Aí você vai dar uma melhoradinha no rango do bicho, mais pra frente vai dar pra mexer na eliminação de novo, tá? Mas caso contrário, é essa levadinha que eu falei. Mais uma vez, pessoal, muda de penas não é doença, tá? Não tem como segurar, vai derrubar. Então mantenha o teu bichinho na boa. Eu filmei ele lá no meu criatório, vocês não viram o joia rara, tá? O joia rara está encapado. O passarinho está comigo faz 6 anos já, cara. Esse ano ele resolveu fazer graça.
tá? Eu já filmei ele assim no período de muda, frio, piando frio, chegando a entupetar. Tá? Tem um videozinho meu aí, eu não lembro qual foi, eu ainda mostro ele pro Juca Mulato, ele já fica esperto na hora. Então o passarinho que tem fibra, tipo, ele dá uma esfriada, mas ele não perde a fibra. Ah, meu passarinho entupetou, ele nunca mais vai voltar. Volta, é só esperar o período certo, tá? No meio da muda de pena, passarinho nenhum é quente, tá? E passarinho bom de torneio, passarinho que faz boa muda, ele entupetar durante a muda não tem problema nenhum, tá? Uma afinadinha agora faz parte da brincadeira, isso é bom. O joia rara nunca me deu dor de cabeça de pena, nunca encruou pena, porque ele esfria de verdade. Esse ano eu não sei o que aconteceu com o filho da mãe, que ele resolveu entrar cantando em maio, entendeu? Aí ele começa a puxar os outros já ficam tudo oriçados. Ele tem uma rixazinha entre ele e o Todinho, entendeu? Um não pode escutar o outro cantar, que já sai atrás. O que eu tive que fazer com o joia rara? Meti uma capa e ele foi lá pro fundo de casa, entendeu, cara? Ele tá... não é o lugar mais adequado, mas ele está num banheiro que eu tenho lá no fundo, entendeu? E ele está encapadinho dentro do banheiro, para ele não cantar. Porque se ele ficar ali no meio do criatório, ele começa a cantar, ele puxa o Todinho, ele puxa o Álvaro, aí a galera vem atrás, tem um filhote lá, não sei se vocês viram, que ele tá bem pintadão, tá numa muda lascada, e ele também quer sair cantando atrás, então aí eu dei uma tesouradinha nele, que jeito? Meti uma capa, foi lá pro fundinho de casa, tá sozinho. Tá? Porque se ele cantar, se ele ficar firme agora, ele vai encruar a muda fatalmente. Tá? Muda de penas, então, processo fisiológico está ligado diretamente ao hormônio. O hormônio tem que estar baixo. Nas fêmeas, o estrogênio, no caso dos machos, a testosterona. Quando esses hormônios começarem a subir, porque a muda já secou, é quando eles começam a ficar prontos, vão cantar, vão começar a reproduzir e tudo mais. Tá? Então, vamos passar esse período, cuidado com muda de bico mata muito passarinho, ele sente demais, fica ruim de comer. Tá? Então, quando eles começarem a fazer muda de bico, vocês vão ver que o bico fica todo rachado, entendeu? Fica com bico de gavião, fica com a ponta de cima maior do que a de baixo, entendeu? É normal, gente, ele vai trocar, o bico ele escama, ele troca de dentro para fora, tá? Muda de bico tem passarinho que chega a passar fome, porque não consegue quebrar comida. Cabe ao criador, então, detectar isso daí e começar a fornecer, por exemplo, semente cozida. Cozinha a semente e dá semente cozida para o passarinho. Uma farinhadinha, um ovo, ó o pepino aí de novo, entendeu? Uma maçã, uma laranja. Você tem que arrumar outras maneiras de ir segurando teu passarinho, tá? Só toma cuidado com gordura e proteína, tá? Subiu isso daí, o organismo vai sentir e vai achar que está na época de criar, a testosterona e o estrogênio vão subir, vai encruar a muda mesmo, entendeu? Então assim, muito cuidado agora com vento, entendeu? Esse tempo frio que vai fazer agora, nós vamos entrar num período seco aí de bastante temperaturas mais baixas, entendeu? O inverno esse ano promete ser meio rigoroso, não vai ser tão longo, mas parece que vai ser rigoroso, tá? Então tomar cuidado nessa época aí. O passarinho não pode ficar com fome, então proteína e gordura baixa, mas não pode passar fome, entendeu? Tem que tomar sol, mas não pode tomar vento, tá? Então assim, os cuidados são extremos agora com os bichos. Muito banho, entendeu? Se você tiver que trocar ração, agora é a hora de trocar ração. Se você tiver que trocar gaiola, agora é a hora de trocar gaiola. Agora é a época de você fazer tudo que você não consegue fazer durante o período de reprodução, é agora, entendeu? Então, acertar as fêmeas. Não adianta você comprar um casalzinho de azulão em outubro, quando todo mundo vai estar querendo criar. Agora é a hora de adquirir o casal, entendeu? Adquire o teu casal, ele vai acostumar com o teu manejo, ele está no meio da muda de pena, já está meio sentidão também, então você aproveita esse período e vai fazendo o bolo. Ele já troca de casa, troca de gaiola, troca de macho, troca de ambiente, troca de dono. Aí quando chegar em outubro, o bicho está acostumado com você, com o ambiente, com não sei o que lá, vai criar, entendeu? Então vamos devagar aí na muda de penas, bastante atenção, mais uma vez não é doença. O que precisar aí, pessoal, estou sempre à disposição, não consigo responder todo mundo. Se precisar de alguma pergunta, gente, eu não sei tudo, tá? Eu só estou passando as minhas experiências aqui. Mas entre em contato, eu coloco sempre e-mail na descrição, quincas@expressonline.com.br. Pelo YouTube é complicado ficar respondendo pergunta, tá? Tem muita pergunta que eu como barriga, fica caindo naquela barrinha de notificações. Às vezes eu não vejo, às vezes eu vou responder uma, o YouTube já apaga todas as notificações. Se eu recebi 10 perguntas, a hora que eu respondo a primeira, ele apaga as notificações das outras. Então às vezes eu como barriga. Então não é que eu sou xarope e não quero responder, porque às vezes o YouTube, sabe, é complicadinho lá, eu não gosto muito. Agora por e-mail, gente, eu respondo sempre que eu puder, sempre que eu souber. Tem muita coisa que eu não sei, é claro, entendeu?
E por e-mail para mim também fica mais fácil. Só peço desculpa pessoal, porque o e-mail que eu recebo do Quincas, eu recebo ele na empresa, tá? Então eu fico sem responder sábado e domingo. Tá? Então quem manda e-mail para mim sábado e domingo eu respondo na segunda-feira. Às vezes eu passo aqui no sábado, às vezes eu passo no domingo, eu sempre dou uma olhadinha. Se tiver alguma coisa eu respondo. Caso contrário, me desculpa aí, às vezes vocês vão ficar 1, 2 dias aí sem resposta, tá? Mas estou aqui para ajudar o que eu puder aí. Vamos encarar a muda de pena junto aí, vamos ajudar os bichos a passar por essa fase aí, tá? E assim, gaiolinha pequena, capinha se precisar, tá? E o rango, presta muita atenção na alimentação agora, não é passar fome, tá? Mas a restrição é importante agora para o organismo sentir. Beleza, pessoal? Desculpa vocês terem que encarar essa minha cara feia aqui, mas não teve outro jeito, tá? Agradeço a todo mundo aí, cara, o canal. Eu nunca esperei que o canal chegasse a ter 2.000 inscritos, entendeu? Mais de 500 mil de visualizações. Eu tenho muito a agradecer a vocês aí, entendeu? Sou um criador amador, sou igual a todo mundo. Esse ano criei aí com 4 fêmeazinhas só, entendeu? Pretendo dar uma acertada nisso daí no próximo ano. Eu já tenho mais 3 fêmeas engatilhadas que passaram esse período de criação, mas não criaram. E é isso daí, gente. Vamos pra frente aí, o que eu puder ajudar, tô com vocês aí. Beleza? Deus abençoe a todo mundo aí e até a próxima. Valeu, pessoal.